noite, seja muito bem-vindo a mais um culto da Nova Igreja Batista Nova Cidade. É muito bom ter você aqui para assistir esta palestra, para passar esse momento conosco. Nós vamos ter umas músicas, após vamos vir com nossa palestra e eu quero dizer que é um prazer ter você aqui. Você está no melhor canal que você poderia estar. Vamos de música agora. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Minha alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. Pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir,
se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Nesse período, isolados em casa, a depressão vem, a tristeza vem, os diversos medos vêm também, o desemprego, a falta de dinheiro. Deus, nesse período, só pede uma coisa nossa, uma coisa simples. Ele só pede que a gente confie nele, que a gente se entregue nos braços dele, como um pai super protetor. Ele nos abraça e nos protege. Cante agora essa música, sabendo que o Senhor está do seu lado, ouvindo isso, ouvindo esse seu clamor, pedindo para que Ele acalme você. Então agora, se entregue aos braços do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Meus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Meus braços é o meu descanso, meus braços é o meu descanso, meus braços é o meu descanso, meus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você tem medo da morte? Todas as pessoas do mundo, no seu íntimo, têm medo da morte. Medo de perder tudo, medo de ver o que vem depois dela, ou medo dela chegar até alguém que amamos. E se a morte vier? Uma coisa é certa: 100% das pessoas terão seu encontro com a morte. E nós estamos numa contagem regressiva para este momento. Qual a sua esperança para esse dia? Aonde você acha que vai passar a sua eternidade? O que virá após a morte? Você acha que vai passar a sua eternidade junto de Deus ou separado dele? Sabe, a vida do homem é como você tentar segurar um punhado de água com a sua mão. Mas a água você tenta reter ali o máximo possível, mas ela vai escorrendo pelos seus dedos até se ir por completo. Do nascimento até a morte, a vida do homem é como essa água que está sempre escorrendo pelos dedos até se ir por completo. Mas a vida que Cristo nos oferece é como um oceano inteiro. Cristo
nos oferece uma vida que é como uma vasta imensidão do mar. E se você se entrega completamente para Jesus, você pode mergulhar neste oceano, que é a eternidade. Hoje, A vida está correndo entre seus dedos, mas você escolhe se vai esperar ela acabar ou se vai mergulhar no oceano. E se a morte vier hoje, você está preparado? Não existe outro nome dado aos homens pelo qual nós possamos ser salvos. Somente o nome de Jesus foi dada essa autoridade. Nessa próxima música nós vamos falar o quanto Deus, quanto Jesus é essa nossa luz, é esse nosso consolador, é esse Pai protetor, é esse nosso Senhor. Faça dessa música uma verdade na sua vida. Cante conosco. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro que achei, rocha que não se abalará. Que grande amor, sem medo posso doce de amor, foi rejeitado pelos seus. Naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez. Não somos mais condenação, por sua morte luz grande, as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Glorioso ressuscitou, o meu pecado seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa aqui. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão os meus dias, o poder é brilhar, as suas mãos me afastar, até voltar, me chamar.
Obrigado por você estar assistindo esta palestra conosco. É um prazer ter você no nosso canal. Nos sentimos muito honrados em ter você aqui. E hoje nós estamos falando sobre um assunto pouco tocado, que é o assunto da morte. E se a morte vier? Como é que estamos? Será que estamos preparados para esse momento da morte? Sabe, quando crianças muito pequenas, nós não conhecemos da morte, não é verdade? Nós não falamos sobre a morte, nós não entendemos a morte, nós nascemos e não conhecemos a morte. E nós não conhecemos muitas coisas quando crianças. Eu não me lembro muito bem qual era a idade, mas eu lembro que em um momento da minha infância, eu descobri a morte. Eu não lembro se era assistindo aqueles programas policiais, não lembro se foi um velório que eu fui, mas a morte veio como uma questão na minha mente. E eu pensava muito sobre a morte. Quando será que seria o dia em que eu me despediria da minha mãe, do meu pai, da minha avó com quem eu morava, ou da minha tia Sandra, que me ajudou a me criar? Eu não sabia, mas eu pensava muito nela. Eu lembro uma vez que eu estava sonhando, e eu sonhei que eu estava caindo de um prédio, e eu morava num prédio, e eu estava caindo desse prédio, e quando eu estava caindo, eu lembro muito real no meu sonho, que passava toda a minha vida diante dos meus olhos, era como se fosse um filme, e eu me lembrava de tudo que eu tinha vivido na minha longa vida de 7 anos. Mas depois de um tempo nós paramos de pensar na morte. Crescemos, talvez as pessoas próximas de nós não morrem mais com tanta frequência. E passamos um bom tempo sem pensar na morte. Sabemos que a morte existe, sabemos que podemos morrer. As pessoas que nós conhecemos podem morrer, mas vivemos como se a morte não fosse existir. Vivemos como se a morte não fosse real. Até que em 2020 chegou um vírus, o coronavírus, e esse vírus trouxe para nós a realidade da morte. Começamos a pensar sobre a morte. E se você vive em Manaus com essa nova variação deste vírus, se tornou mais agressivo, mais letal. E todos nós temos agora um conhecido, um familiar, alguém próximo que morreu. E a morte se tornou real. Por isso que é importante nós pararmos para refletir sobre este assunto. E quando a morte chegar, como eu estarei diante da morte, sabendo que em alguns minutos eu fecharei os meus olhos? Será que existe vida após a morte? Será que é um sono eterno? Será que essa vida acaba com estes 70, 80, 90 anos que temos na Terra? Ou para alguns a morte chega tão rápido? E quando a morte vier, como devemos nos preparar para este momento? Você já pensou sobre isso? E hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre a morte. Como estar preparado para este momento? E eu quero refletir através de uma história da Bíblia, que se você for olhar de capa a capa, não existe nenhuma outra morte tão detalhada quanto esta. E eu quero avaliar a história desta morte, eu quero avaliar a realidade, os sinais e como foi esta morte. E eu acredito que esta morte tem muito o que se aplicar à nossa vida. Não deveria ser diferente, porque nós vamos avaliar a morte do próprio Deus. Como aconteceu a morte do Criador? Se você tem uma Bíblia, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 27. E vamos estudar
esta história e trazer algumas reflexões sobre ela. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 27. Acompanha aí comigo. Um grande número de pessoas o seguiam a Jesus. Nesse momento, Jesus estava carregando uma cruz. Tinha sido muito açoitado, tinha sido muito ferido, ele estava sangrando, estava ferido, estava a ponto da morte. Ele não tinha mais forças nem de carregar o seu instrumento de morte, que era a cruz. Um homem chamado Simão o ajudou a carregar. Todas as pessoas da cidade acompanhavam e viam de perto a crucificação. O processo de crucificação era uma morte pública, onde as pessoas eram convidadas a ver aquele ato horroroso. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se faz isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A crucificação era um método de morte horrível. E geralmente esse método de morte ele era aplicado a pessoas com crimes hediondos, ou pessoas rebeldes e que instigavam o povo a se rebelar contra o Império Romano. Portanto, a crucificação, antes de você morrer numa cruz, você passava por toda a cidade carregando o seu instrumento de morte, para que toda a cidade pudesse ver e pudesse observar: eu não quero ser como aqueles homens. Com Jesus, estavam sendo crucificados mais 2 criminosos. 2 pessoas que tinham feito coisas horríveis. E Jesus. O crime de Jesus estava escrito na sua cruz: este é o rei dos judeus. Geralmente colocava-se na cruz o motivo por qual aquela pessoa estava morrendo, para que todos que passassem pela cruz viam aqueles homens agonizando até a morte. Muitas vezes por mais de 24 horas esses homens agonizavam e puxavam o fôlego, puxavam e empurravam com os seus pés furados e as suas mãos furadas, empurrando para aliviar a pressão do seu pulmão, a fim de respirar mais um pouco.
até que eles estavam cansados e morriam sem ar. Uma morte asfixiados por não ter oxigênio. Muito semelhante à morte que este vírus que estamos vivendo em 2021, o Covid faz. Tira o nosso fôlego e nos leva à morte. E este era Jesus. Andava pelas ruas como homem morto, como zumbi, como uma pessoa que todos aqueles que andavam com a cruz, você olhava e você sabia, esta pessoa não passará de 2 dias. Estas pessoas com certeza morrerão. Mas algo acontece. Pessoas insultando a Jesus, pessoas vendo aquilo, pessoas com nojo das suas feridas. Algumas mulheres chorando. E Jesus cansado, não conseguindo nem carregar mais a sua cruz. Ele olha para essas mulheres e com um ato de amor, usando palavras carinhosas, ele fala: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês. O que ele queria dizer com aquilo? Elas estavam chorando porque Jesus iria morrer. Elas estavam chorando porque viam as feridas no seu corpo. Mas Jesus, ele fala: não chorem por mim. Jesus amava aquelas mulheres. Eu quero te dar uma curiosidade. Lucas, o escritor deste livro, ele também amava as mulheres. Ele é o que mais dá detalhes sobre as mulheres no ministério de Jesus. Ele fala que, por exemplo, as mulheres sustentavam a Jesus e ao seu ministério, ajudavam com os seus próprios recursos. Ele fala que os homens abandonaram, mas as mulheres continuaram seguindo a Jesus. Ele fala muito bem sobre a mãe de Jesus. E Jesus dizendo que João deveria cuidar da sua mãe. Ele fala sobre a mulher na casa de Simão, derramando um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Em nenhum lugar dos evangelhos você verá uma mulher sendo hostil a Jesus. Em nenhum lugar dos evangelhos, mulheres que tiveram contato com Jesus, em nenhum lugar uma mulher foi hostil com Jesus. E Jesus olha para essas mulheres agora que estavam acompanhando, que choravam por ele, e ele fala com carinho: filhas, não chorem por mim, chorem por vocês. Por que Jesus, em tamanha dor, alguém que está próximo da morte, falaria aquelas mulheres essas palavras no versículo 29? Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Jesus está citando aqui Oséias no capítulo 10, versículo 8. E Oséias, ele é um profeta do Antigo Testamento. E também João, quando está escrevendo o livro de Apocalipse, que fala sobre os últimos momentos que esta terra viverá. É interessante que fala até sobre pandemias e morte de 1/3 da terra e as doenças que viriam sobre a terra. Tanto João quanto Oséias, em Oséias 10, 8, ele cita estas palavras: caiam sobre nós, cubram-nos, e Jesus está citando estas mesmas palavras. Tanto João quanto Oséias estão se referindo ao último dia dos tempos que nós conhecemos, ao último dia desta terra como nós as conhecemos. Jesus está falando que chegará um dia onde todos nós passaremos por um julgamento, o julgamento de Deus. Jesus está sofrendo, Jesus está indo à morte, mas ele ainda tem fôlego para dizer àquelas mulheres: filhas, chorem por vocês mesmos, pelos seus filhos.
Pois chegará um dia do julgamento, chegará um dia onde gritarão, caiam sobre nós e cubram-nos. O que Jesus está dizendo é: minhas filhas, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Vocês estão chorando por mim, porque de fato eu estou sofrendo, eu estou morrendo, mas vocês ainda não entenderam o que tudo isso significa. E talvez Jesus esteja falando para você mesmo também, que está chorando pela morte de alguém, que nós não estamos entendendo o que tudo isso significa. O que a morte significa? O que Jesus está falando é: sim, vocês estão me vendo no caminho da morte. Sim, vocês estão vendo que eu estou caminhando para um lugar onde eu morrerei. Mas o que vocês não estão entendendo e não estão vendo, ó minhas amadas mulheres, mulheres que me ajudaram, mulheres que eu amo, vocês ainda não estão entendendo, é que vocês também estão caminhando para a morte. O que vocês não entendem é que vocês não são diferentes de nós três que estamos sendo condenados numa cruz. Isso não é verdade? Você que está assistindo, responda. Não é verdade que todos nós estamos caminhando para a morte? Só nos esquecemos disso. Só não pensamos sobre isso. Só vivemos como se fôssemos viver eternamente. Ficamos tristes quando alguém morre. Ficamos tristes quando alguém que nós amamos muito morre, ou está doente, ou está à beira da morte. É comum chorar, é comum nos entristecer. Mas Jesus nos lembra que todos nós estamos num caminho, e o final deste caminho é a morte. E esse vírus que chegou aos nossos dias só fez nos lembrar que as pessoas que nós amamos e nós estamos caminhando para a morte. Mas Jesus vai além. Além da morte, haverá um dia de um julgamento eterno. Haverá um dia do julgamento de Deus. O que Jesus estava falando para aquelas mulheres, e com estas mesmas palavras podemos aplicar a mim e a você, pessoas que Jesus ama, que se nós não estivermos preparados para este dia do julgamento, nós pediremos às montanhas e às colinas para caírem sobre nós, para esconder-nos deste juiz que está vindo à terra. Jesus ele não está repreendendo elas apenas por elas estarem chorando, não. Ele não está repreendendo apenas porque elas estão chorando porque ele vai morrer, não. Ele está falando que se elas não entenderem a sua própria condição, se elas não entenderem que estão caminhando para a morte, e que todos nós estamos condenados diante de Deus, elas nunca entenderão o que Jesus está fazendo por elas e por nós. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Quando Jesus cita Oséias 10:8, que é um capítulo, e o livro de Oséias fala sobre o julgamento de Deus, o fim dos tempos, um dia onde todos ressuscitarão, estarão diante de Deus, uns irão para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. O que Jesus faz ali naquele momento de dor é relembrá-las: filhas, se vocês não entenderem que vocês também irão morrer, se vocês não entenderem, minhas filhas, que se você morrer e não estiver preparada para a morte, no dia do juízo, no dia que Deus vir esta terra, vocês, minhas filhas, estarão condenadas. Se vocês não entenderem, vocês não entenderão o porquê eu estou indo à cruz. Se vocês não entenderem que a morte chegará para todos, e que um dia todos serão julgados por Deus pelas suas obras, vocês não entenderão o que eu estou fazendo.
Mas com isso eu quero trazer uma reflexão para nós que estamos no século 21, no ano 2021, e todos nós podemos imaginar e podemos falar que nós acreditamos em um Deus de amor. Esse Deus de condenação, esse Deus de castigo, esse Deus, ele já passou, isso é coisa do passado. Todos nós vivemos em uma época onde, independente da religião, independente do que você acredita, o importante é o amor. O importante é amar o próximo, como Jesus disse. Mas eu preciso te dizer que se você acredita em um Deus, e eu vou botar entre aspas, apenas de amor, entre aspas, um amor entre aspas, você deve desacreditar em tudo que você acredita sobre Deus. Porque nunca houve alguém que falou tanto sobre condenação, sobre o fim dos tempos, sobre o grande juízo de Deus, quanto Jesus. Nunca ninguém trouxe a realidade da morte, a realidade de uma condenação ou absolvição no final dos tempos, quanto Jesus. Aquele mesmo que diz, faça ao próximo aquilo que você gostaria de receber. Aquele que diz, ame ao próximo como a você mesmo. Aquele que diz, perdoe 70 vezes 7. Aquele que diz que se alguém lhe pede uma coisa, dê. Aquele que diz que se ferirem o seu rosto, dê-lhe também a outra face. Aquele que diz para perdoar, para amar, é o mesmo que diz, se arrependa. Existirá um julgamento, haverá uma condenação. Preste atenção em quem Jesus está falando. Jesus não está falando com os fariseus, Jesus não está falando com as autoridades que o insultavam. Jesus está falando com as mulheres que ele amava e que amavam a ele. Enquanto nós não vermos que somos devedores de Deus, enquanto nós não entendermos que Jesus estava indo para a cruz por causa das nossas falhas e dos nossos pecados, enquanto nós não entendermos que Jesus foi condenado em nosso lugar, não tem sentido Deus ter vindo a esta terra, Jesus ter ido a uma cruz. O que Jesus está dizendo é, a minha morte não é sobre mim, mas a minha morte é sobre você. Por que Jesus está morrendo? Em diversas passagens da Bíblia, nós vemos que Jesus está morrendo por causa das nossas falhas contra Deus. Todos nós queremos uma justiça, todos nós temos esse senso de justiça. Até os bandidos, as pessoas que desviam dinheiro, os corruptos, tirando eles, mas para os outros, querem justiça. E o que Jesus está dizendo é que Deus fará justiça nesta terra e que nós estamos em dívida para com Deus. E se você não entende que está com dívida para com Deus, se você não entende que a morte só veio a esta terra porque estamos em dívida com Deus e depois da morte segue o juízo de Deus, nós não entenderemos o que Jesus está fazendo, carregando aquela cruz e indo morrer. Jesus morreu naquela cruz por você. Jesus morreu naquela cruz por mim. Deus era o único que não estava preso à morte. Mas Ele veio a esta terra para morrer. Enquanto você não entende que está em dívida com Deus, você não vai crer que Jesus morreu no seu lugar e que Ele está lhe dando uma salvação. Mas é difícil para muitos crer em um Deus de justiça. Muitos querem crer em um Deus apenas
um Deus, entre aspas, eu vou colocar para você, um Deus de amor. Um Deus que não tem valores morais nenhum. Um Deus que é apenas como um grande Papai Noel, que quer fazer o bem para todos. Que nada está de errado com o mundo, com as atitudes egoístas, com as atitudes imorais. Mas se você não tem um Deus de justiça, você também não tem um Deus de amor. Porque qual Deus seria justiça e amor a não ser Jesus? Se não existe justiça, não custa nada para Deus te amar. E porque Deus é justiça, porque existirá uma condenação no final dos tempos, Jesus nos amou, vindo a esta terra, tomando a nossa morte, morrendo no nosso lugar. E o que Deus quer que você entenda perante a morte é: não chore apenas por aqueles que morreram, chore também por você. Eu devo chorar também por mim, porque a morte chegará na minha casa e eu estou em dívida com Deus. A segunda coisa que eu quero trazer à sua mente para reflexão está no versículo 30, que diz assim: então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos. A pergunta que eu te faço é: quem está dizendo essas coisas? Quem é? É Deus? Não. As próprias pessoas, as próprias mulheres, os próprios homens, eu e você, as próprias pessoas, não Deus, dirão para as montanhas e para as colinas: caiam sobre nós. No dia do grande julgamento, se nós não entendermos que estamos em dívida com Deus, quando Deus vir a esta terra, ou quando morrermos e formos ressuscitados para o grande julgamento, nós falaremos: as montanhas e as colinas caiam sobre nós. Não é que Deus seja igual ao Darth Vader vindo a esta terra e usando a força para levantar as montanhas, ou como o Avatar, que mexe com as pedras e diz para as pedras se jogarem, e diz: montanha, caiam sobre o Mateus, colinas, destruam isso. Não. As próprias pessoas, quando virem a Deus, e para não assumirem que estavam erradas o tempo todo, preferirão morrer, preferirão se esconder, preferirão que nada disso seja verdade do que admitirem que estavam erradas. Porque o pecado em nosso coração e na nossa natureza, ele diz: eu não sou tão ruim assim. Na verdade, eu ser assim é culpa de outra pessoa, eu sou melhor do que tal pessoa, eu sou melhor do que outro, eu não sou tão ruim, eu sou uma boa pessoa. Eu não preciso de um Deus protetor, eu não preciso de alguém para me salvar, porque eu não preciso de salvação. Eu não preciso de bengalas para me ajudar a lidar com a morte. Eu sou uma pessoa estudada suficiente, eu sou uma pessoa entendida suficiente. Mas o que eu quero te fazer entender é: nós estamos em dívida com Deus, por causa disso nós passaremos por um momento de morte, depois de condenação, e Jesus está triste com aquelas mulheres, não porque ela está chorando por ele, mas porque elas não entenderam. E no dia do grande juízo, se não entendermos isso, nós, diante de Deus, falaremos: cubra-nos. Eu não quero estar diante de um Deus que vai julgar. Eu não quero que isso seja verdade. Então eu quero levar você para o versículo 35. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salva os outros, diziam. Salva-te a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas Jesus não os respondeu desta vez.
Ele não falou com eles. E convenhamos que existe uma lógica por trás dessas palavras, não é verdade? Existe uma lógica. Você não é o Salvador? Você não é o Cristo, Salvador do mundo? Vamos lá, comece salvando a você mesmo. Esse é o momento, aproveita e me salva também. O ladrão estava olhando para a sua vida, ele viu que estava morrendo, ele falou, não é tu o Salvador? Cara, esse é o momento, brilha. Vai lá e brilha, se salva e me salva também. E eu vou te contar uma coisa. Quase todos que estão assistindo essa palestra, e até eu, nós já fizemos esse mesmo tipo de pedido. Dos soldados, das autoridades e desse ladrão que está na cruz. Se você é Deus, salva-se a si mesmo e me salva também. Aquele ladrão estava sendo condenado justamente, ele precisava ser condenado, ele tinha cometido um crime, era justo aquilo que estava acontecendo com ele. Mas ele falou, olha, se tu de fato é um salvador, me salva dessa condenação que eu mereço. E nós já falamos coisas semelhantes, falamos assim, se existe um Deus, você não vai permitir que isso me aconteça. Sabe, se existe um Deus que ama e que é salvador, você não vai permitir que essa pessoa morra. Se existe um Deus, me tira dessa encrenca que eu me meti. Todos nós já falamos como esse ladrão, olha, se tu é um Deus, me salva disso. Se coloca numa situação, você está no hospital, alguém que você ama muito está próximo da morte, você diz que não acredita em Deus, mas você, como uma última esperança, muitos usam deste recurso, até daqueles que se dizem ateus. Olha, eu não sei se tem um Deus, eu não sei se existe, mas se existe um Deus, e se você está aí, salve esta pessoa e não deixe ela morrer. Mas Jesus não responde este pedido. Sabe por quê? É porque com esse pedido, com essa oração, se existe um Deus, Ele vai fazer com a minha vida, ande de acordo com aquilo que eu quero que aconteça. Se existe um Deus, Ele vai fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim. Se existe um Deus, Ele vai me dar aquilo que eu imagino que é o melhor para mim. Se existe um Deus, Ele vai me salvar disso, Ele vai livrar minha pele, Ele não vai deixar que esta pessoa morra. E quais são as premissas? O que a gente pensa quando nós pedimos isso? A primeira premissa que nós pensamos, a gente fala assim, olha, eu sei o que é melhor para a minha vida, eu sei o que é melhor para a minha família. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa que nós pensamos, se existe um Deus, Ele também sabe que eu sei o que é melhor para a minha vida. É óbvio que o que eu quero é o melhor para mim. E se existe um Deus, Ele não vai ser mais burro do que eu. Se eu sei o que é melhor para mim, esse Deus com certeza vai concordar comigo. Pois só eu posso saber o que é melhor para mim. Então, primeiro, eu sei o que é melhor para mim. Segundo, se existe um Deus, é claro que Ele vai saber o que é melhor para mim, que é o igual que eu quero para mim. Eu sei o que é melhor para mim. E terceiro, se Deus não me dá aquilo que eu acho que é melhor para mim, se Ele não responde a minha oração, Ele é um Deus ruim ou não existe Deus? Muitas vezes nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes pedimos um emprego porque pensamos que é o melhor nós irmos para aquele emprego. Muitas vezes nós oramos para que uma pessoa não morra porque achamos que é o melhor para nós que aquela pessoa não morra. E muitos de nós faz esta oração. Se existe um Deus,
Ele faria a minha vontade. Se existe um Deus, Ele não deixaria que coisas ruins acontecessem comigo. E o que eu quero te dizer é que muitas vezes, e a maioria das vezes, na verdade, você não sabe o que é melhor para você. Semelhante a essas pessoas que diziam para Jesus: desce daí. Se Jesus tivesse descido, não haveria esperança de perdão ou de salvação. Quantas e quantas histórias nós não já ouvimos que algo que parecia ser ruim transformou-se em bem? Quantas e quantas vezes já não vimos isso? E da mesma forma, se Jesus estivesse falado: ok, vocês querem ver? Eu vou descer da cruz, mas saiba, eu não vou morrer no lugar de vocês. Vocês continuam com o pecado, continuam em dívida com Deus, não há salvação para ninguém. Aquelas pessoas não sabiam o que estavam pedindo. Por isso que Jesus fala nesta passagem: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O que é que eles não sabiam o que faziam? Era porque Jesus estava sofrendo. Nós achamos que sabemos mais do que Deus. E quando Deus não responde a oração do jeito que nós queríamos, a gente conclui duas coisas: ou Deus é ruim e não me ama, ou não existe um Deus. Mas o que eu quero lhe dizer é que nós não sabemos o que é melhor para nós. E agora eu quero te trazer para o segundo ladrão. Existiam dois ladrões, um estava na esquerda, outro na direita. Um insultava e dizia: olha, se tu és Jesus, se tu é o Salvador, salva a minha pele, me tira desta cruz, me salva, desce tu e desce a gente também. Mas o outro criminoso, no versículo 40, diz assim: o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Por que Jesus falou a este homem que não pediu para que ele fosse salvo da cruz, não pediu que ele sofresse menos, não pediu que a morte não chegasse? E na verdade ele não se preocupou com a morte. Esse segundo homem, ele não pediu: Deus, que eu não morra, ou que as pessoas que eu amo não morram. Na verdade ele falou para Jesus: Jesus, eu sei que nós morreremos, todos nós três, mas eu sei que tu és Senhor. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. O primeiro ladrão, ele falou: salva a minha pele, me livra da morte. O segundo falou: Senhor, não me importa o que acontecer com a minha vida, não me importa o que acontecer agora com o meu corpo. Na verdade, Senhor, eu não mereço, mas lembra-te de mim. Sim, eu estou sofrendo porque eu sou culpado, mas me perdoa. Salva a minha alma, o meu espírito. Um dos ladrões disse: eu não mereço os problemas que eu tenho nesta vida. Um dos ladrões diz: eu não mereço morrer desta forma, eu não quero morrer desta forma, não me deixa morrer agora. Um diz: não deixa que essa pessoa morra. Mas o outro diz: eu preciso do teu perdão. Livra-me da punição do pecado, salva a minha alma. E olha que incrível. Depois de tantas pessoas falando: salva-se a si mesmo, salva-me a mim, me tira desta cruz. E alguém olha para ele: Senhor,
tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imagina você nesta situação, você sabe que irá morrer, você sabe que a morte está a poucas horas de chegar, você sabe que o seu fim está próximo, e o próprio Deus, sofrendo ali na sua frente, vira o rosto para você, e diz: ainda hoje, eu te garanto, você estará comigo no paraíso. Que consolo diante da morte, que alegria, que confiança, é saber que ao fechar os seus olhos, você estará no reino com Deus. E essa vida que a gente tenta manter, como um pouquinho de água entre as nossas mãos, ao fechar os olhos, teremos todo o oceano da verdadeira vida no paraíso. Que incrível será viver no paraíso com Deus, não haverá mais dor, nem morte, nem choro, onde nós poderemos estar com Jesus todos os dias, onde poderemos estudar, onde poderemos trabalhar, onde poderemos servir aos outros, amar, cuidar das pessoas que nós amamos, conhecer sobre tudo, engenharia, medicina, arquitetura. Nós teremos tempo de desenvolver as melhores tecnologias. Imagina viver em um local assim, por causa do que Cristo fez por nós. Que convicção, que coragem diante da morte, que descanso aquele homem agora poderia ter. Quantas pessoas, mulheres que gostavam de Jesus, ladrões, autoridades, romanos, não entenderam, e este homem condenado à morte, caiu a ficha e entendeu. E eu te pergunto, será que existiria um caso mais desesperador do que deste homem? Será que existiria um caso pior do que aquele ladrão na cruz? Ele era um homem mau, um homem perverso, um malfeitor, um ladrão. Se ele também não fosse um assassino, somente uma pessoa dessa seria crucificada. Ele estava sofrendo uma punição justa. Ele sabe que fez um mal o suficiente para morrer numa cruz. E não só a sua vida foi ruim, mas eu quero fazer um adendo em um versículo. Lá em Mateus 27, 44, poucas pessoas passam despercebidas por esse versículo, mas em Mateus 27, 44, diz assim: igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. No início da crucificação, não era apenas um ladrão que o insultava, mas os dois estavam insultando. Os dois estavam insultando a Jesus, os dois falaram coisas terríveis a Jesus, os dois blasfemaram, os dois ladrões, pessoas ruins. Ele era um homem que estava morrendo, um homem mau que estava morrendo, ele estava pendurado ali numa cruz, e ele sabia que dali jamais sairia vivo. Ele não tinha forças para movimentar uma mão ou um pé. Suas horas estavam contadas. O sepulcro já estava aberto. O diabo tinha certeza que aquela alma já estava no seu poder e que seria condenado juntamente com ele. Se algum dia houve uma alma que estava à beira do abismo do inferno, era este homem. Mas veja o que aconteceu. Ele entendeu. Ele entendeu aquilo que as mulheres não tinham entendido, que era um pecador e que precisava do perdão de Jesus, da graça de Jesus, do favor de Jesus. E ele voltou-se para Jesus com uma fé minúscula, uma fé de minutos. A sua ficha caiu, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Todos nós
na nossa vida, iniciamos como esses dois ladrões, insultando a Jesus, vivendo uma vida que não agrada a Deus. Mesmo que você pense, eu não sou uma pessoa tão ruim, mas Deus conhece o nosso coração, sabe do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas maldades. Mas a esperança é que, antes da nossa morte, possamos falar como este ladrão arrependido. Dentre toda a multidão das pessoas que foram salvas, ninguém jamais teve uma confiança tão grande quanto este ladrão, pecador ruim. Se você olhar na Bíblia toda, nunca ninguém, tirando Estevão, Paulo, grandes heróis da fé, mas ele estava certo da sua salvação. Imagina Jesus falar para você, no seu leito de morte: hoje estarás comigo no paraíso. Vemos que Jesus sempre está disposto a salvar os que quiserem. No seu momento de maior dor, no seu momento de maior tristeza, Jesus ainda encontrou forças para salvar aquele homem arrependido. A fé mais fraca pode salvar um homem. A fé mais imatura pode salvar uma mulher. Aquele homem não tinha nenhum dia de crença, apenas alguns minutos. A porta do céu não está fechada para você. A porta do céu não está fechada para mim. Se você se entregar humildemente nas mãos de Jesus, você será salvo. Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus diz assim: venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Jesus está disposto a salvar todo aquele que reconhece a sua necessidade e pede de Jesus. Que conforto perante a morte. E se a morte vier, e sabermos que as pessoas que nós amamos estarão com Jesus, sabermos que ainda hoje estaremos com Jesus no paraíso, que conforto diante a morte, que alegria, que confiança podemos ter. Mas também nesta passagem tão linda há algo triste. Um homem se arrepende e pede a Jesus para estar com ele no paraíso, mas o outro, tendo as mesmas oportunidades, vendo o mesmo Cristo, tendo um amigo, dizendo para ele se arrepender, ainda assim esse homem não se arrepende. Se alguns são salvos na hora da morte e vão para o reino de Deus, outros não são salvos, outros não se arrependem. Eu não sei o porquê isso não acontece com algumas pessoas. Enquanto um se arrepende, o outro permaneceu endurecido. Enquanto um começou a orar, o outro continuou com seus insultos. Enquanto um se converteu, o outro morreu separado de Deus. Enquanto um foi ao paraíso, o outro foi para o seu lugar, o lugar de Satanás e os seus anjos. Estes versículos que acabamos de ler me dizem em alta voz que apesar de algumas pessoas se arrependerem, se converterem, entregarem a sua vida a Jesus, não podemos concluir que isso acontecerá com todas as pessoas, nem todos serão salvos. Nem mesmo em momentos em que a morte é certa, podemos ter certeza que haverá salvação. Para alguns, os crentes, os que creem em Cristo, quando eles morrerem, eles têm a certeza que estarão com o Senhor.
eles têm a certeza que verão a Jesus no seu reino, estarão com Jesus. Com certeza eu lhe digo, você estará comigo no paraíso. Você estará onde Jesus está. Mas outros não. E a última coisa que eu quero lhe levar a refletir é: o destino eterno da alma de todos nós está bem próximo. Jesus vivia com esta realidade. A morte vai chegar para todos nós. Mas qual será o seu destino eterno? Se a morte vier, como você estará? Vai estar como a maioria? Tentando salvar a sua pele, se preocupando para não morrer, as mulheres chorando porque Jesus ia morrer, o outro ladrão falando: olha, me livra da morte, eu não quero morrer, me deixa viver nesta terra ao máximo. Ou você estará como o outro, com a confiança e com a alegria: hoje estarei com meu Senhor no paraíso. O que poderia te separar de tamanho perdão? O que poderia te separar de tamanho descanso, de tamanha confiança diante da morte? O que poderia te separar? Eu vou lhe responder: o orgulho. O orgulho. O orgulho de você não admitir que tem falhas. O orgulho de você achar que sabe o que é melhor para a sua vida. O orgulho de achar que se Deus existisse, não deixaria que essas coisas acontecessem com você. O orgulho de querer ser o Deus da sua própria vida. O orgulho de não admitir que tem vivido uma vida distante de Deus. O orgulho, seu orgulho, pode te fazer morrer ainda insultando a Jesus, ou você pode abrir mão do seu orgulho e humildemente se entregar a Jesus. E se a morte vier? E sabe, na Bíblia fala que hoje é o dia da salvação. Hoje, por que hoje? Porque o ontem já passou e o amanhã nós não temos certeza. Eu estava vendo até no jornal, era até o jornal da Globo, que dizia, você pode até pesquisar, um homem que foi curado do câncer, morreu num acidente de carro. Eu não me engano se era no mesmo dia que ele descobriu, ou no mesmo ano, eu não me lembro. Mas mesmo que você tenha pego o Covid, e assim como eu, os sintomas foram leves, para mim foi menos que uma gripe. Mesmo para você que tenha sido suave, mas quem dirá que amanhã você estará vivo? Por isso que a Bíblia fala que o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia de você falar para Jesus: lembra-te de mim. Não deixe que o seu orgulho te prenda de falar essas palavras. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: todos quanto creram e o receberam, Deus lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você se tornará filho, haverá salvação, e diante da morte, você terá uma confiança. Mas para você fazer isso, e para você receber, você precisa ser humilde, e falar que precisa do perdão de Jesus. Eu não sei onde você está ouvindo esta mensagem. Não sei se no lugar que você está ouvindo, você vai ter a possibilidade de fazer isso que eu estou lhe pedindo. Se você não tem, esse é o momento para você se afastar, ir a um banheiro, ir a um quarto. Eu não sei se você está no trabalho, eu não sei se você está na sua casa, eu não sei se nesse momento você vai poder fazer isso que eu estou lhe pedindo, mas Deus lhe pede que você vá para um lugar onde você possa abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Vá para este lugar. E se você quiser receber o perdão e a salvação, assim como este ladrão recebeu, eu quero pedir agora, eu e você, vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos.
E eu quero pedir para você repetir estas palavras que eu vou dizer. Vamos lá. Ore assim: Senhor Jesus, repita. Eu percebo que preciso do seu perdão. Preciso da sua salvação. Senhor Jesus, lembra-te de mim. Me levas para entrar no teu reino. Perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você teve a coragem de abrir mão do seu orgulho e orar esta oração, diante da morte, Jesus lhe diz: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E se a morte vier, você pode enfrentá-la com coragem. Jesus, na hora da sua morte, essas palavras vão ecoar no seu coração: hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero lhe pedir mais uma coisa. Aqui embaixo na descrição deste vídeo há um link. E eu quero pedir que neste momento você aperte neste link e preencha os dados que está pedindo. Ninguém vai pedir o seu dinheiro, não se preocupe, nós não queremos o seu dinheiro. Ninguém vai pedir nada, mas é nesse link que você vai poder marcar hoje como o dia que você aceitou o perdão de Jesus. Hoje como o dia que você aceitou a salvação que Cristo quer lhe dar. Não seja orgulhoso mais uma vez. Aperte no link que está aqui embaixo, preencha esses dados, que nós queremos orar por você e celebrar com você essa sua atitude. Nós queremos saber que todo este esforço que nós fizemos salvou pelo menos uma pessoa, e que uma pessoa pôde falar: Senhor Jesus, lembra-te de mim. Aperte aí. Eu também quero convidar você para você conhecer mais sobre Deus. Você saber como falar com Deus, como ouvir a Deus, como confiar em Deus, como caminhar lado a lado com Deus. Ouvir a sua voz, falar com Ele, antes de você vê-lo face a face. Ainda nesta terra, você pode ter um relacionamento incrível com Deus, uma alegria, uma confiança, um amor, uma paixão. E sim, cada dia você vai crescendo, até chegar à plenitude espiritual. E eu quero lhe incentivar a um curso gratuito, que também teremos online. Este curso se chama Um com Deus. Também apertando este link e preenchendo os dados, alguém vai entrar em contato com você para você participar deste curso. E já inicia semana que vem. Geralmente a aula é transmitida às 5 horas, mas caso você esteja trabalhando no domingo às 5 horas, ficará salvo onde você vai poder ouvir esta aula. Também há grupos de monitoria, onde responderão as suas dúvidas sobre Deus, sobre a fé. Qualquer dúvida que você tiver, você vai ter um contato com alguém aqui da igreja que vai ter toda a alegria em responder a sua dúvida. Preencha aqui neste link abaixo e faça conosco o curso Um com Deus. Muito obrigado por ter assistido esta palestra. Não esqueça de apertar neste link. Foi um prazer poder falar com você. E se a morte vier, que você tenha confiança, que quando fechar os seus olhos, você estará com Jesus no paraíso. Deus lhe abençoe e muito obrigado. Deus enviou
podemos crer no amanhã, porque Ele